Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando mais uma vez com o coração desejoso de ser bênção para a sua vida através da poderosa palavra de Jesus. Hoje no programa Palavra de Fé eu quero falar sobre as 7 limitações do inimigo. Deus vai nos ensinar uma grande verdade que está no capítulo 12 de Atos. Fique conosco, dê-nos a sua audiência e o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Vamos fazer a leitura de um texto, eu quero ler Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. Versículo 3, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Pois bem, baseado nesse texto, capítulo 12 de Atos, eu quero fazer algumas considerações dentro do seguinte tema. As 7 limitações do inimigo. As 7 limitações do inimigo. Esse capítulo é um capítulo interessante, porque nós aprendemos nele que nosso adversário, que é Satanás, e que muitas vezes usa pessoas, porque ele usa pessoas, para tentar deter a obra de Deus, para tentar atrapalhar o crescimento da obra de Deus, e é o que vai acontecer aqui. Uma perseguição feroz em cima da igreja. E, a princípio, ele manda Herodes, que era o rei daquela época, não é? Ele manda matar Tiago. Simplesmente para ferir a igreja, para tentar deter a igreja. E como aquilo, né, agradou as pessoas, o que ele fez? Ele mandou prender a Pedro. Mata Tiago e prende Pedro. Homens que tinham uma liderança muito especial na igreja daquela época. O versículo 3 diz isso. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. O versículo 4 diz que, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então veja, meus amados, que a igreja está sob perseguição. E não tenha dúvidas, quem estava por trás de tudo isso era o inimigo, era o diabo, era Satanás. Mas eu quero mostrar por mais que ele atrapalhe, ou tenta atrapalhar a nossa vida, ele também tem as limitações dele. E eu quero falar sobre 7 limitações que eu encontro, que eu vejo nos versículos subsequentes. Limitações que nós temos que explorar para nos tornarmos vencedores. Então vamos lá. Primeira limitação está no versículo 5. O versículo 5 diz assim, ó, Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas preste atenção no versículo, na sequência do versículo. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Qual é a limitação que o senhor vê nesse versículo, pastor? Ele não pode impedir nossas orações.
Então a primeira coisa que eu quero mostrar a você, amado irmão que já serve ao Senhor, ou você que está desejoso de servir ao Senhor e ainda não consegue, lembre-se de uma coisa: nós temos uma ferramenta poderosa contra o diabo, que é a oração. Aqui, Pedro está preso, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E pode ter certeza de uma coisa: quando nós vamos ao Senhor orando, nós estamos usando uma ferramenta que o inimigo teme, que ele respeita, porque ele sabe que um homem de joelho está capacitado a vencer qualquer desafio. Um homem de joelho, uma mulher que ora, dificilmente será derrotado por Satanás. E esse texto nos ensina isso. Então a primeira limitação de Satanás é: ele não pode impedir, ele pode tentar, mas ele só conseguirá se você permitir, se nós permitirmos. Eu posso vencê-lo através das orações. Lembra quando Jesus está instruindo os discípulos, que ele diz que as duas maiores armas, que são poderosas para a destruição de fortalezas, é oração e jejum? O inimigo não pode impedir que a igreja ore. E se a igreja orar, ele tem que sair da frente dela, porque a vitória é sempre de um povo que aprendeu e que exercita de fato o ministério da oração. Então a primeira limitação é essa. Pois bem, qual é a segunda? O versículo 6 diz assim: e quando Herodes estava para o fazer comparecer, naquela mesma noite, no outro dia, Herodes ia pegar Pedro e ia levá-lo para comparecer diante também do povo, do sinédrio, e pior, para puni-lo e sentenciá-lo, como fez com Tiago. O versículo diz assim, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Isso aqui para mim é extraordinário. Por quê? Porque esse homem sabia que ele estava ali, correndo risco de morte. Ele ia ser apresentado no outro dia para ser punido e, consequentemente, condenado à morte. Você sabe o que é isso? O texto diz que, mesmo assim, Pedro dormia algemado entre dois soldados. Então, qual é a segunda observação que eu faço no texto? O diabo não pode tirar ou roubar de nós a paz que Cristo nos dá. Ele não pode roubar a nossa paz. Você, que aprendo a viver uma vida de oração e que quando me vejo cercado de problemas, se eu for ao Senhor, Ele vai me dar essa bênção, que o diabo não pode me roubar, que é a paz. Eu tenho que fazer um intervalo comercial, mas na sequência eu dou continuidade a essa mensagem, as 7 limitações do inimigo. 1 minuto só e já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé.
Nós estamos falando no capítulo 12 de Atos, dentro do tema As 7 limitações do inimigo. Eu encerrei o primeiro bloco dizendo que ele não tem poder para roubar de nós a paz. Mas aí você pode perguntar, mas por que então que alguns perdem a paz? Porque não buscam naquele que pode resolver o problema nosso, que é Jesus. Se você orar como a igreja aqui no capítulo 12 de Atos está orando, pode ter certeza que Deus vai lhe conferir paz. Ele, mesmo sabedor de que no outro dia estava prestes a morrer, ele tinha sono. Isso é extraordinário. No meu entendimento, só Deus faz um negócio desse. Porque se você não tiver cheio de Deus, convicto de Deus, acima de consciente de que você está seguro na mão do Senhor, como é que você vai dormir numa noite dessa? Ainda cercado por 16 soldados. Havia um quaterno, se você ler o capítulo 12, versículo de número 4, diz que havia um quaterno de soldado. 4 vezes 4, 16 homens fazia a guarda de Pedro na prisão. Então, a primeira limitação do inimigo é ele não pode impedir nossas orações. Segundo, ele não pode roubar a nossa paz. Quer o terceiro? O versículo de número 7 mostra. Qual é a terceira limitação de Satanás? O versículo 7 diz assim, e eis que sobreveio o anjo de Deus, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Sabe qual é a terceira grande verdade que eu vejo nesse texto? O diabo não pode impedir a ação dos anjos. É isso. O inimigo não pode impedir a ação dos anjos. E quem são os anjos? São ministros. Segundo Hebreus, capítulo 1, a partir do verso 12, você verá ele nos ensinando que os anjos são ministros de Deus, que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E quem é que vai herdar a salvação? Nós. Então os anjos são ministros de Deus que trabalham para nós, ou por nós. Aqui, Deus aciona um anjo. O diabo queria ver Pedro morto. Mas não era o tempo dele morrer. Não era tempo. Mas matou Tiago. Porque Deus permitiu. Porque o inimigo só pode tocar num servo de Deus, o próprio João ensina isso, se Deus permitir. E se Deus permitir, é com um propósito. É com um propósito, único e exclusivo. Aqui, simplesmente Deus entrou em ação e disse, não, esse não, agora não. Versículo 7 diz, e o anjo veio, tocou em Pedro, acordando ele, porque ele estava dormindo, não é? E disse, levanta-te, depressa. E assim, irmão, como se fosse um conto de Walt Disney, até pobre eu fazer uma comparação dessa, mas uma coisa que olhando parece que é fantasioso, mas não é. É verdade, é Bíblia, é Deus nos ensinando. Aqui diz que resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro no lado, despertou dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos, sem chave, sem necessidade de chave, as cadeias que estavam prendendo a Pedro. O versículo 8 diz, e disse-lhe o anjo, cinge, aleluias, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim, e disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me. Eu posso imaginar essa cena, meu irmão. Pense comigo, reflita comigo, vamos criar um cenário. Pedro numa prisão, cercado por 16 soldados, preso, algemado em uma mão com um soldado e outro dentro, parece que era um bandido de alta periculosidade. Quem que era esse homem? Era um pregador da palavra, era um verdadeiro servo de Deus. E a Bíblia diz, amados, a Bíblia diz, queridos, simplesmente que o anjo veio e fez com que as cadeias caíssem. E ele estava agora livre. Ninguém viu nada. Por quê? Porque Deus estava trabalhando.
porque Deus estava ali para atender a oração de uma igreja que estava orando. Quando nós aprendemos o caminho da oração, nós vencemos qualquer batalha. Eu sou ministro de Deus para dizer para a sua vida, especialmente você que está sofrendo, meu irmão, chegou a hora de você começar de reclamar, parar de reclamar e começar a buscar a Deus em oração, como a igreja está fazendo aqui. Quando a igreja ora, a primeira coisa que Deus dá é paz no coração de Pedro. Depois, Deus coloca anjos para trabalhar em favor de Pedro e da igreja. E vamos continuar mostrando a quarta limitação do inimigo. Veja o versículo de número 9. E saindo, Pedro o seguia. E não sabia que era real, que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que ouvia alguma visão. E aí o versículo 10, olha que coisa extraordinária. Eu vou ler e depois vou comentar. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual, olha aqui, se abriu por si mesma, tendo saído, percorreu uma rua e logo o anjo se apartou dele. Eu vou te mostrar no próximo bloco qual é a quarta limitação de Satanás. Um minuto só e eu já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Se você está preparando a sua festa de casamento ou aniversário, com certeza você está em busca dos melhores profissionais. E para deixar essa festa animada e levar os convidados ao delírio, você precisa pensar no serviço de DJ. Eternizar esse momento é muito importante, porque são as fotos e as filmagens que vão tornar tudo isso inesquecível. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Estamos falando sobre as 7 limitações do inimigo, baseado no capítulo 12 de Atos. E eu encerrei o segundo bloco dizendo da quarta limitação do inimigo. Eu li que Pedro, que estava preso, agora está saindo do presídio. E é algo tão extraordinário, tão sobrenatural, que o próprio Pedro fica estupefado. O versículo 11 diz, e Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Qual é a quarta limitação do inimigo, pastor? O senhor não disse. Sabe qual é? O inimigo não pode fechar a porta que Deus abre. Aqui a porta está trancada, mas é Deus que está dentro com Pedro. E quando ele chega perto da porta, como se hoje nós temos, naquela época, jamais imaginaríamos isso. A porta abre automaticamente para que Pedro possa sair da prisão em segurança. E ele lá fora, liberto, transformado e em segurança, simplesmente reconhece que aquilo era a poderosa mão de Deus trabalhando em função dele. Essa é a quarta limitação do inimigo. Ele não pode fechar a porta que Deus abre. Sabe qual é a quinta limitação? Vamos mostrar. O versículo de número 18 diz assim, e sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito a Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os injustiçar, e partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Sabe qual é a quinta limitação? Ele não pode livrar os seus seguidores, aquele que está a serviço dele.
Ele não tem poder para fazer isso. Se Deus colocar a mão, não tem homem que pode atrapalhar a ação de Deus. Porque a Bíblia diz, operando eu, quem impedirá? Aqui eu vejo os que queriam fazer mal ao povo de Deus, ao homem de Deus, agora vai ser punido, vai ser inquirido e vai ser punido por causa da ação poderosa do Senhor. Mas o sexto, qual é a sexta limitação do inimigo? O versículo de número 21 diz assim, ó, e num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava, sabe o que eles vão clamar? Voz de Deus e não de homem. Preste atenção no que eu vou mostrar aqui. A sexta limitação do inimigo é que tanto ele quanto aqueles que estão a serviço dele não pode mudar o futuro das coisas. Quando Deus resolve punir uma pessoa, quando Deus resolve fazer juízo a uma pessoa, o inimigo não tem como defender os seus. E aqui diz que o Herodes, que fez tanto mal ao povo de Deus, sabe o que ele vai fazer? Ele veste-se de vestes reais, as suas vestes, começa a fazer um discurso e o povo começa a dizer voz de Deus e não voz de homens. Olha o que está escrito no versículo de número 23. E no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, o expirou. Achou que era mais do que na verdade era. Estava perseguindo o povo de Deus, e quem persegue o povo de Deus, Deus pune. Pode ter certeza, às vezes o Deus até permite, irmãos. Deus permite, como permitiu Nabucodonosor, mas chegou a hora de punir Nabucodonosor, como ele usou nações para punir Israel, mas chegou a hora de punir as nações que judiou de Israel. É assim, meu amado. É nesse jeito. Agora, você precisa saber de uma coisa. Deus sempre vai trabalhar em favor daqueles que temem a Ele. Então, você precisa aprender a confiar no Senhor. A sexta limitação de Satanás é que ele não pode mudar o futuro das coisas. Quando Deus resolve trazer juízo, ele não tem como fazer muita coisa. E para encerrar, o versículo de número 24 diz assim, ó, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. O que eu vejo aqui? O inimigo não pode impedir o crescimento da obra de Deus. Veja que coisa linda! Primeira coisa, ele não pode impedir a nossa oração. Segundo, ele não pode roubar a nossa paz. Ele não pode impedir, em terceiro lugar, a ação dos anjos de Deus. Em quarto lugar, eu coloquei aqui, ele não pode fechar a porta que Deus abre. Quinto, ele não tem poder para livrar seus seguidores das mãos de Deus. Sexto, ele não pode mudar o futuro das coisas. E em sétimo, ele não pode impedir o crescimento da obra de Deus. Confia no Senhor, meu irmão. Vamos ficar com Jesus. A igreja estava orando e de repente está lá batendo na porta. Quem está batendo? Pedro. Uma das adolescentes que não estava orando, vê que é Pedro que está chamando e por gozo não abre a porta, chama os irmãos e de repente abrem-se as portas. Quem está lá? Livre das mãos do inimigo? Pedro. Por quê? Porque a igreja estava em contínua oração por ele. Vamos orar e Deus vai nos dar vitória através da oração. Vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus, eu acabei de estudar Atos 12, nessa primeira sessão desse capítulo, Senhor, e vi aqui as limitações do inimigo. Por mais que ele tente contra nós, se o Senhor estiver conosco, maior será a nossa vitória. O Senhor mesmo nos ensinou através da Tua palavra que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, Pai, nós estamos orando. Livra-nos de toda a investida de Satanás. Guarda Teu povo, guarda esta família, guarda esse lar, guarda esse irmão, guarda esta irmã, que nós estejamos debaixo da Tua proteção.
Sem o Senhor, estamos fadados ao fracasso e à derrota, mas com o Senhor na nossa vida, nós somos mais do que vencedores. Ajuda, Senhor, cada um dos nossos irmãos e glorifique o Teu nome nas nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé. Uma vez mais, nós nos empenhamos para transmitir aquilo que Deus colocou em nosso coração. A minha expectativa é de que você aprenda a oração, que você viva através da oração e que Deus possa te dar muitas vitórias através de uma vida marcada pela oração. Eu quero me despedir de você, desejando uma semana maravilhosa, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida. É sempre bom lembrar que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. Se você está preparando a sua festa de casamento ou aniversário, com certeza você está em busca dos melhores profissionais. E para deixar a sua festa animada e levar os convidados ao delírio, você precisa pensar no serviço de DJ. Eternizar esse momento é muito importante, porque são as fotos e as filmagens que vão tornar tudo isso inesquecível.